engorda um titico toda vez que come? Já, bom, eu já comi, você já? O dogão maringaense, gente, é um lanche prensado que não tem comparação, não tem. Não adianta chegar, o fulano, não, o nosso não tem igual. E a gente convidou hoje o historiador, o Miguel Fernando, para vir aqui contar um pouco dessas histórias do nosso cachorrão aqui da cidade, aquele cachorro quente, suculento. Tudo bom, senhor Miguel? Tudo bem. Tipo, falei pra ele que ele é mais bonito pessoalmente. Pronto, falei, obrigado, viu? Obrigado. Isso é um elogio, porque é tão bom as pessoas, quando veem a gente na televisão, falam assim, pra mim, fala assim, nossa, isso é diferente pessoalmente. Eu falo, mas isso é pra bom ou pra ruim? O que é, hein? Não, obrigado, fico feliz. Você também, muito mais bonito pessoalmente. Tá. Ô, me conta, falar do dogão, desse cachorrão gostoso, dá até, ó, as papilas, ó, só de pensar, que gostinho. Pois é, né? E Maringá tem essa peculiaridade, que tem um prato típico, que é um lanche típico, que é o cachorro-quente prensado, ou o cachorrão, que é difícil a gente encontrar em Maringá quem ainda não experimentou um cachorrão nos carrinhos, nas lanchonetes da cidade. Mas tem uma história bacana, porque esse conceito cachorrão a gente vai encontrar em documentos já da década de 1960. Anúncios nos jornais falando de carrinhos de cachorro-quente usando esse termo, cachorrão. E que acaba fazendo uma analogia ao hot dog e tudo mais. Mas a grande sacada é que em algum momento da década de 1980, alguém teve uma ideia de incorporar uma chapa para prensar esse elemento da gastronomia estadunidense com o máximo de recheios possíveis. E aí tem um debate gigantesco da onde que teria nascido primeiro, se é o carrinho de cachorrão na Avenida Brasil, na Avenida Colombo. É difícil cravar. A gente fala muito isso na história, primazia, quem veio primeiro, quem começou. Mas, de certa forma, hoje, o debate para nós não importa mais quem começou. Importa que bom que fizeram. O que vale a pena é que, assim, primeiro, que bom que fizeram. E segundo, porque um prato típico, um lanche típico, ele parte de alguns preceitos culturais. Que ele seja acessível, que ele esteja à disposição durante todo o período do ano e que ele seja, de certa forma, barato. Então, acessível você encontra em qualquer lugar, ele tem à disposição em todos os períodos do ano e que ele é barato. O cachorrão cumpre todos esses requisitos. E alimenta bem. Muito bem. E aí a gente tem algumas questões. Na época, há alguns anos, quando a Câmara de Vereadores começou a discutir por força de lei se seria um prato típico, que depois foi convertido em lanche típico, o pessoal da gastronomia, bares e restaurantes foi contrário, um pouco contrário. Onde já se viu o cachorrão, que é uma espécie de fast food, trash food, ser considerado um elemento gastronômico da cidade e tal. E na época eu fazia parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais, nós fizemos um arrazoado histórico mostrando que o princípio deste elemento está baseado nesse tripé que eu comentei. E mais do que isso, quem elege um prato típico da cidade não é lei, não é uma determinada instituição, é a de fato população. Quem come. Então, se a população acha que pode ser quem for brigar, questionar, que vai ser. E a gente até discutiu na época, né? A gente está falando 2016 para 2017, que existem algumas cidades da nossa região que têm alguns pratos típicos, tem até festas típicas. Mas se você for para essa cidade e pedir um prato X num período fora daquela festa, você não encontra esse prato. É verdade. Então, na verdade, é uma tradição que ela acaba sendo inventada. E a nossa, eu defendo muito que ela tem uma legitimidade, né? Então é difícil a gente hoje... Não, é unânime. Você coloca um cachorrão na frente de uma criança, mas não tem quem se aguente. Pula logo e todo mundo devora. E do cachorrão a gente desdobra em outros elementos, como por exemplo a maionese de cheiro verde, ou a maionese verde, né? Verdade. Que acaba sendo uma referência. Eu tive em São Paulo há alguns meses e lá, próximo do Parque Ibirapuera, tem uma lanchonete que fala que é o cachorrão de Maringá. E não só lá. Em Brasília tem carrinho de cachorrão que fala o típico cachorrão de Maringá. Em outras cidades do Brasil. Aí a gente tem que fazer o trabalho de quê? De comer, né? De comer e também de valorizar, porque Maringá, a gente tem centenas de carrinhos de cachorrão espalhados pela cidade e tem um ponto bem importante, até hoje não foi desenvolvido nenhum festival de cachorro-quente em Maringá. Nossa, é verdade, Será que não é hora de criar um evento como esse para que todo mundo possa escolher o melhor carrinho? Todos os dias para... Nossa, é verdade, porque a gente tem do hambúrguer aqui, Temos do hambúrguer, já tivemos do churrasco também e tudo mais, mas é melhor a gente
pensar logo em fazer um festival do cachorrão pra gente delimitar. Antes que tirem a nossa ideia e coloquem isso em um outro lugar, né? Exatamente. E para além do campo histórico, a gastronomia acaba também sendo um elemento cultural, onde a gente se reconhece, né? Então, a gente se reconhece como maringaense, muitas vezes pelo nosso estilo musical, pelas nossas características, pela questão arquitetônica, urbanística. Mas quando se fala de gastronomia, é muito difícil alguém não falar do cachorrão de Maringá. Ó, aqui a gente colocou os pratos conhecidos, a gente pode falar da maionese, que você falou, aquela temperadinha maionese gostosa. Verde, deliciosa. Eu acho que o pastel, né, Mi, também? Pastel também é uma referência na cidade. Gosto a gente tem muito. pastelarias aqui que estão em funcionamento desde a década de 1960. Gosto demais. Aquele cheirinho de fritura, sabe? Nossa, que vai até pro cabelo, delícia. que você fala assim, ai, meu Deus. Mas é bom, passei pela feira, pelo menos, e comi. Ah, e acho que esses três a gente pode elencar. O cachorrão, a maionese e o pastel. Dá pra elencar? Sem dúvidas, dá sim. Tranquilo. E em Maringá a gente tem estabelecimentos que estão em atividade, como eu disse, da década de 60, da década de 70, que tem cachorrões que são históricos, diferentes elementos no seu cardápio, pastéis que são históricos e outros salgadinhos mais que são históricos. Quando a gente abre o leque no campo gastronômico, a gente também tem a participação dos imigrantes. Então a gente vê bastante a questão da comida libanesa, da comida árabe, da comida italiana, da comida portuguesa. Isso aí a gente tem um presente de poder ter tudo, né? Tudo pertinho, mata a vontade, eu quero ir lá. E você come algo legítimo, algo que tem a essência mesmo, aquela coisa de afago, de carinho do lugar mesmo, né? É, aquilo que a gente fala da tradição, né? Porque hoje a gente não compra pelo comprar. A gente compra para consumir uma experiência. Então o cachorrão é uma experiência que você está comendo na rua, tem todo um diferencial e tal, tem essa característica urbana e tal. Quando você vai comer um pastel na feira, tem o aspecto daquele elemento visual que compõe o cenário, que é a feira bucólica e tudo mais. Você está ali muito mais do que só o ato biológico de comer. Você está ali ingerindo tradições. E uma pergunta que eu queria te fazer é como que você acha que Maringá viu essa chegada dos fast foods à torta e direita para tudo quanto é canto, cada um de um jeito diferente? Você acha que reagiram bem? Ou eles são ainda assim, nós somos centralizadores e queremos aquilo que ainda vem da essência, da história? Como é que você vê? Eu escrevi há uns 4 anos a história da chegada do McDonald's em Maringá. E é um elemento de transformação dos hábitos de consumo. E aí você traduz isso em todos os fast foods. Quando ele chega em 1992, havia um estigma, porque esses restaurantes, eles têm uma forma de atendimento que é diferenciado. Primeiro, são restaurantes de portas fechadas em que você pede primeiro e come depois, e não tem garçom. Então eles sofreram muito no início para que pegasse esse modelo, esse hábito. Porque, de certa forma, o maringaense até aquele momento, ele ia no restaurante, o garçom o atendia, os restaurantes estavam de portas abertas e ele pagava no final. E soma-se a isso que as pessoas imaginavam que era muito caro e tudo mais. E, de certa forma, não foi. Então teve uma quebra de paradigmas com o passar dos anos e hoje para nós está incorporado no dia a dia e a gente se sente confortável tanto em um quanto em outro, né? Sem problema algum. Qualquer coisa, domingão eu vou lá, vou elegendo o que a gente quer. Eu tenho 4 crianças, então cada um vai para um canto. Muitas das vezes, eu vou em 2 restaurantes ou 3 diferentes naquele dia que a gente escolheu. Tem que ter paciência. É o dia de comer a besteira. E qual que é a besteira? Você escolhe a tua, eu escolho a minha e ele escolhe a dele. Aí você prefere ir numa praça de alimentação que tem uma variedade de opções ali. E aí a gente, ou faz coisa pior, ou cada um vai num canto mesmo, que daí tem um gostinho específico daquele lugar. Entendi. Olha, ai meu Deus do céu. Miguel, meu querido, obrigada por você, ter chegado aqui, explicado pra gente, trazendo um pouco dessa história muito gostosa. Vou te convidar mais vezes. Conte comigo. A gente vai trazer assuntos aqui, você vai respondendo, inclusive você de casa, pergunta. Pode mandar pra gente lá no Rick TV Maringá. Faz assim, faz a tua pergunta, passa pro Miguel, o Miguel responde. Posso trazer ele de novo aqui. Qual é a dúvida da nossa cidade com relação à história, de modo geral, da nossa cidade que você gostaria? Porque ele é a pessoa mais sensata, mais certa para poder falar da nossa história de Maringá e vai responder todas as dúvidas. Então, comissão, dona de casa, Rick TV Maringá, manda tua perguntinha lá que o Miguel responde com toda certeza. Fechou? Obrigado, Ju. Obrigada.